Então vamos lá? Voltando? Tá normal? Então vamos lá, meninas. Maravilha. Então voltando. Falei da lei da doação, né? Antes de cair a internet, eu falei da doação. Então é o quanto você tá doando, o quanto você tá se colocando à disposição através dos seus dons, das suas habilidades, né? Para colocar isso no mundo. Esse final de semana eu passei fazendo uma imersão comigo, né? Eu me direcionando na minha imersão de missão de vida. Que foi o quê? Mapear tudo que eu preciso trabalhar em mim, deixar ir. Teve até ritual, gente. Hoje o post que eu coloquei ali foi do ritual. No final eu escrevi tudo que eu deixava ir, né? Queimei, deixei ir, peguei o aprendizado para um novo momento da minha missão. Então eu tô sempre olhando para o que é a minha missão, né? Tô sempre evoluindo nisso. E eu usei 4 mapas, quatro apontamentos, né? 4 direções, desde o Enneagrama ao mapa de caráter, ao mapa de nascimento, e fui fazendo toda essa ferramenta DISC. Eu busquei todas as informações sobre mim para que eu pudesse cada vez mais, ouve isso, cada vez mais estar alinhada com o que é meu dom, minha habilidade. Porque normalmente a gente vai pelo que a gente está vendo fora. E aí a gente se distancia, até porque a gente não conhece, né? Nossos dons, nossas habilidades, a gente às vezes tem muitas que a gente não conhece. Às vezes a gente tem e não acredita que a gente tem. A gente não valoriza. Então, enquanto eu estou olhando para fora e funcionando com o que está fora, porque o outro está fazendo, porque o outro está tendo retorno com isso, né? Eu estava dando o exemplo da micropigmentação. Enquanto eu tô vendo que o outro tá tendo retorno com isso, que aquilo dali dá dinheiro, mas aquilo não é a minha habilidade, gente, eu travo. Eu não vou andar para frente, eu preciso olhar para o que é meu. Eu preciso trabalhar a minha unicidade. E vocês lembram, né, que eu já falei disso para vocês, que eu tenho uma frase que diz que a minha unicidade é a minha riqueza. Sempre que eu me distanciar da minha unicidade, que eu olhar para fora, que eu quiser fazer aquilo que não é o que é fácil para mim, eu me distancio da minha prosperidade, da minha abundância e principalmente da minha acreditação. E me conecto com o que é difícil, com o que é escasso, com o que tem que fazer força e que sozinho eu não consigo e que eu tô sempre precisando de ajuda. E quando eu tô conectada de verdade com o que eu sei fazer de melhor, tudo vai fluir. Isso é missão de vida, né? Então, eu dou, a lei que a gente estava falando da doação, eu dou aquilo que é fácil em mim, aquilo que transborda em mim. Quanto mais eu dou, vocês vão entender agora nas leis que vocês vão usar na terapia, quanto mais eu dou, mais vem para mim. Então, a minha missão de vida ficou muito, muito mais clara, né? Quando eu fiz esse trabalho de missão de vida, eu estava no auge da minha desconexão. Foi quando eu tinha saído daqui, tinha voltado para o Brasil, não tinha terminado o meu tempo aqui como eu queria, tinha tomado uma decisão por conta de um relacionamento que estava, né, acabando e precisava acabar direito. Mas eu desconectei o quê? Do meu fazer no mundo. Eu me desconectei da minha pessoa. Eu desconectei da minha autenticidade. Eu me desconectei da minha vida, né? E aí eu passei por uma crise de ansiedade, porque, meninas, depressão, ansiedade, né? Essas doenças vêm da desconexão, a síndrome do pânico. Eu não vejo uma pessoa que está conectada com o fazer dela no mundo numa crise de pânico ou deprimida. A pessoa que está conectada com a missão dela e sabe direitinho o que ela veio fazer aqui, ela só tem um caminho, crescimento e prosperidade. Mas aí tem o orar e vigiar nesse caminho. Por isso que eu refiz esse trabalho todo, né? Para ver tudo o que aconteceu nesses 2 últimos anos, que me trouxeram aqui, que me trouxeram a esse lugar que eu tô hoje, de ver o que eu tô vivendo, da possibilidade, né? Que eu nunca tive na minha vida, de verdade, eu nunca tive essas possibilidades de uma forma próspera e abundante. Eu tinha que cavar muito e hoje eu vivo isso. Então eu realinhei, esse é o meu trabalho, é realinhar. E tá cada vez mais alinhada, mais afinada. Sabe um instrumento? Quando a gente toca um instrumento, não precisa ser afinado antes. Então, é afinar essa corda. É trazer esse afinamento para eu continuar nessa... Porque é muito fácil sair, gente. Por isso existe aquela citação bíblica, né? Orai e vigiai. Porque senão é muito fácil a gente ir para o mundo externo e pelo mais fácil se desconectar, né? Eu estava conversando muito com a Sofia
isso antes de ontem, o quanto é fácil a gente entrar no medo, quanto é fácil a gente não confiar, quanto é fácil a gente querer estar no controle, sair daquilo que a gente veio para fazer, né? Então a gente tem que estar o tempo todo aqui, ó, trabalhando essa conexão, esse alinhamento. Então vamos lá. 3 leis para vocês aplicarem no processo terapêutico de vocês. Em primeiro lugar, vamos entender terapia como um processo. Isso que a maioria faz, de atender o cliente uma sessão, não é terapia. Ponto. Terapia é um processo. Como eu precisava escutar isso tudo. Que lindo, Jaque. É isso, meninas. Terapia não é o que a maioria conhece no mercado. A maioria das meninas chegam na certificação, primeiro, sem nunca terem passado por um processo terapêutico e outro, segundo, nunca ter atendido um cliente mais do que 1, 2 sessões, né? Então, atender um cliente uma sessão e deixar ele ir é terapêutico, mas não é terapia. Terapia é um processo. Terapia é um processo cognitivo, emocional, espiritual, de reconexão com a nossa alma, com o nosso fazer no mundo. Isso é terapia. Atender uma vez e deixou o cliente ir, você não é terapeuta, você é apagadora de fogo, você é bombeiro, apagou o fogo, o cliente foi embora, né? Dei um conforto para ele e pronto. Ele seguiu a vida dele e eu sigo na minha atrás de outro cliente. Então isso não é terapia. Agora, num processo terapêutico, que tem começo, tem uma finalidade, tem um meio, o processo em si tem a finalização, né? O cliente entra num estado e sai transformado depois de 10 sessões. Isso sim é um processo terapêutico. Dentro desse processo terapêutico que eu ensino para as meninas, eu vou trazer aqui 3 leis espirituais que vocês podem usar. Vocês podem usar até nas suas ferramentas soltas, mas o ideal é que você tenha um processo, tá? A lei da intenção e do desejo. Essa é uma das leis espirituais do sucesso que o Deepak Chopra trata no livro dele, As 7 Leis Espirituais. Quem não tem, leia, que esse livro é muito bom. A lei da intenção e do desejo diz o seguinte, eu vou trazer aqui exemplos que acontecem num processo terapêutico para vocês entenderem. Antes disso, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabem aquele concorrente do Instagram? Sabem? Aquele concorrente, parece que a gente não tá podendo falar o nome, se eu falo não posso ser derrubada de novo. Tem um concorrente que começa com Y, tem um T e tem um B. Essa live não vai ficar aqui, ela vai para lá. E lá no link da minha bio, eu agora tenho vídeo da semana. Aí você vai clicar lá, essa live vai estar lá. Toda semana a nossa live vai pro link lá da bio e você vai poder assistir lá por uma semana, depois ela sai, tá? Eu tava deixando 24 horas, mas às vezes vocês não têm tempo, mas vai para lá, para aquele canal que tem o Y, tem o T, tem o B. Vocês vão ver lá, porque eu não tô deixando live salva aqui, tá? Então, quando terminar essa live, se você não puder ver toda, se você quiser indicar para alguém, você vai lá no link da minha bio, vai ter lá assim, vídeo da semana, aula da semana. Aí vocês vão acessar lá, que vai estar lá bonitinho para vocês. E se inscreve no canal. Aí, as amiguinhas já, a Ângela já me ajudando. E se inscreve no canal, porque sempre que eu colocar uma aula nova lá, vai chegar uma notificação para você. Isso é muito importante, tá? Então, dentro da lei da intenção e do desejo, o que acontece? O seu cliente chega para você com algum objetivo. Ou o objetivo dele é sair de um padrão, ou é alcançar um resultado, ou é sair da dor. Anota aí. O seu cliente, ou ele quer sair de um padrão que está gerando dor, né? Mas ele escolhe, cara, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Isso aqui tá... Toda hora eu tô repetindo. Sabe aquela mulher que tem dedo podre? E fala, tem dedo podre. Só escolho o homem que me trai. Só escolho o homem que tá casado. Só escolho o homem que tem uma relação abusiva comigo. Ou seja, o problema não é a ponta do dedo dela, nem é o homem. O problema é o que ela tá escolhendo, né? Então ela te procura porque alguém disse pra ela que isso tá nela, que ela tem que corrigir. Então a pessoa te procura porque ela sabe que tem um padrão. Ou então ela come compulsivamente, ou então ela tem uma tristeza, enfim. Isso é um padrão.
Ou a pessoa te procura porque ela quer atingir uma meta e ela tá perdida no rolê, ela não sabe o que ela vai escolher da vida, ela sabe que a vida dela tá uma merda e ela tá com total falta de nitidez sobre aquele caminho que ela vai seguir. Ela não tem clareza nenhuma, ela precisa olhar para aquilo, ela precisa organizar as ideias. Então ela procura um terapeuta ou procura um coach. O coach também ajuda nisso. Muitas pessoas procuram um terapeuta porque sabe que tem emoções aí muito fortes envolvidas. Normalmente o coach ele é procurado para metas que não têm emoção, que não precisa ter cura emocional, e o terapeuta mexe com a cura emocional, né? Então ele tem toda uma forma de trabalhar que vai trabalhar também o emocional do seu cliente. Então ele procura porque ele quer clareza, ele quer sair daquele buraco ali que ele se meteu, que ele não vê futuro. Ou tem aquela pessoa que te procura na dor. Normalmente são as 3 formas que a pessoa te procura: padrão, dor e tô num buraco, tô num redemoinho, eu preciso sair daqui. Tá muita confusão na minha cabeça. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Conta isso, né? Se tem mais algum motivo aí, traz para cá. Porque normalmente são esses 3 motivos que o cliente nos procura, tá? É difícil. Pode até acontecer, menina, mas é difícil alguém acordar, espreguiçar e falar: ai, hoje acordei linda, maravilhosa, rica, e por isso eu vou fazer um processo terapêutico. Não, cara. Essa pessoa que fala: hoje eu acordei linda, maravilhosa, rica, vou no shopping comprar mais coisas, ou então vou para o spa fazer uma massagem, mas vou fazer terapia porque eu quero ser uma pessoa mais evoluída, é difícil, gente. A gente procura esses processos terapêuticos quando deu crash, quando deu ruim, né? Quando a gente bateu de cara num caminhão, então a gente tá precisando de ajuda. Pode ser que depois que eu tenho a consciência de que aquele processo me transformou tanto, eu queira continuar e nunca mais sair desse processo, né? Terapêutico ou da ajuda do terapeuta. Eu vou estar sempre procurando, porque eu sei onde é que eu resolvo os meus paranauê lá. Então, quando esse cliente chega para você, vamos lá, na dor, ou buscando um caminho, ou tendo uma repetição de padrão que está fazendo com que essa pessoa só se ferre, é preciso que você, terapeuta, tenha ferramentas e consiga trazer o seu cliente para uma verdadeira intenção. A lei espiritual se chama Lei da Intenção e Desejo, que é do Deepak Chopra. Anota essa lei daí. Como é que você vai trabalhar ela dentro do processo terapêutico? Você vai... O cliente está na dor, o cliente aconteceu, sei lá, perdi o trabalho, perdi minha mãe, tomei um pé na bunda, tô na dor, não sei o que fazer com isso, tá doendo, tô no apego, tô numa sensação de saudade, de falta. Eu preciso gerar nesse meu cliente uma intenção. Qual é a real intenção do meu cliente que está na dor ter me procurado? O que ele quer? Qual o desejo dele? Porque, meninas, eu não sei o que o meu cliente deseja. Eu não sei o que o meu cliente deseja. Às vezes, vamos lá, vamos trazer aqui demissão, uma demissão inesperada, né? A pessoa estava lá cheia de planos e de repente teve uma demissão. Alguém foi escolhido para um cargo e ele foi demitido. Qual a intenção do seu cliente? Porque às vezes a dor não está em ter sido demitido, está somente no ego de não ter sido escolhido. Às vezes ele até queria ser demitido, mas como o outro foi promovido e ele foi o demitido, a dor está na rejeição, não está em ser demitido. Então, quando você coloca uma intenção, né, qual é realmente o desejo do seu cliente sobre aquilo que está acontecendo, você tem clareza no seu processo terapêutico. Se a pessoa está te procurando porque ela reconhece que há um padrão nela, ela reconhece que ela tem o dedo podre, como ela fala, eu tenho dedo podre, só escolho relações assim, só tenho traição, todo relacionamento que eu tenho tem traição. Qual é o caminho dessa pessoa?
Qual é o caminho que essa pessoa, qual a intenção que ela deseja para a vida dela? Ela deseja o quê? Mudar a outra pessoa ou ela deseja curar aquilo que é um padrão nela para que você possa direcionar o caminho terapêutico com ela? Acabei de fazer na live. Desejei que tivesse mais de 35 pessoas aqui. Que lindo! Então agora deseja que tenha mais de 40. Que fofa, querida. Gratidão por essa intenção linda. Então, por esse desejo lindo, né? Quanto mais a gente tem desejos bons, mais a gente multiplica pra gente também. Então, esse caminho da sua cliente, ela quer o quê? Ela quer que todos os abusadores se afastem dela? Ela quer criar um campo de que não, homens abusadores, homens que traem, não cheguem perto de mim? Ou ela precisa criar uma intenção interna de mudar isso? Já temos 41, olha que lindo. Ela precisa criar uma intenção interna de querer mudar isso. Então, o desejo, a intenção precisa ser forte dentro de mim. Eu preciso ter uma intenção e um desejo forte dentro de mim para que eu continue na minha missão. E é isso que você vai trazer para dentro do seu processo terapêutico, a conexão do seu cliente com a forte intenção dela, com o forte desejo dela. A pessoa que está desejando um novo caminho, ou estava num padrão e deseja sair, ela precisa criar qual é o próximo passo que eu vou dar de um real desejo de vida. Se eu não crio no meu cliente um real desejo de vida, eu estou fazendo todo o processo lindo, maravilhoso, estou usando óleo essencial, passando na mão, trabalhando aromaterapia, indo no criador de tudo que é, estou colocando o pêndulo para ela, estou energizando os cristais, mas caraca, se eu não criar uma forte conexão da minha cliente com o desejo dela, eu não vou levá-la a lugar nenhum. Foi a intenção que me fez encontrar a Lili. Olha só. Foi a intenção que me fez encontrar a Lili. Se o seu cliente não tiver uma forte intenção, um desejo, ele não vai sair do lugar que ele está. Então, escolhe como que você vai trabalhar a cada sessão. Você pode criar, você precisa, dentro da sua sessão terapêutica, transformar os sonhos dessa pessoa em objetivos. Porque só energeticamente você não cria esse caminho para o seu cliente transformar sonho em objetivo. Você precisa transformar a dor em solução. Se o meu cliente tem uma dor de repetir padrão, qual é a solução para isso? Agora eu vou trazer para a vida de vocês, tá? Vocês vão poder usar isso na terapia, mas é importante que vocês tragam para a vida de vocês também. Eu não aplico nada na terapia, gente, sem eu aplicar em mim antes. Eu não aplico nada terapeuticamente se eu não aplicar em mim antes. Tá aqui a Regi chegando agora da turma VIP, que foi minha primeira turma da certificação, que fez todo o trabalho interno dela. E ela falou no final, na formatura. Na formatura não, que a turma não tem formatura. Na última sessão ela falou assim, todo o meu processo aqui dentro da certificação foi interno. Eu primeiro aplico em mim, para depois eu aplicar no outro. Não existe, meninas, terapeutas que não tenham passado pelos seus processos profundos. Você não vai ajudar ninguém se você não passar pelo processo. Escreve isso aí. Por isso que lá na certificação, elas compram uma certificação, elas compram um curso profundo e elas ganham todo o processo terapêutico delas. Se elas não passarem por isso enquanto estão se formando, não rola. Coloquei a intenção nas minhas clientes de sair da zona de procrastinação. Incentivo para sair. Juliana, muito lindo. Mas olha só, quem coloca a intenção para as suas clientes não é você, tá? Quem coloca a intenção é o próprio cliente. Isso é muito importante vocês entenderem. Eu, como terapeuta, não posso intencionar pelos meus clientes. Eu posso intencionar por mim. Quando eu coloco intenção na minha cliente, acabou tudo, não existe. Não existe nenhuma regra espiritual, nada.
nem terapêutica que eu coloque sobre o outro. Eu coloco sobre o que eu quero aqui. Para a minha entrega. Sobre o alcance da minha cliente, é ela que determina. Eu não posso saber o que é melhor para o meu cliente, tá? De sair da zona de procrastinação. Incentivar para sair, sim, você pode. Colocar intenção para ela, você não pode. Ela que precisa encontrar o real desejo e a real intenção dela sair. Senão, não tem fundamento nenhum. A lei da atração diz que a gente precisa sentir. A sua cliente, se ela não sente, não adianta você colocar para ela precisa sentir dentro dela. Se ela não sente, ela não vai, tá? Precisamos ter cuidado com isso, meninas. Muitas das vezes, a gente começa a achar que a gente tem o direito de dizer o que o nosso cliente vai fazer. Toda sessão terapêutica é o cliente que escolhe o que ela vai fazer. A cliente é que sabe o que é bom para ela, não sou eu. Eu não sou ninguém. Eu tenho que sair desse lugar de achar que eu posso definir o que é melhor para o outro. Eu vejo várias terapeutas brigando no início do processo. Não, porque a minha cliente não fez o que ela disse que ia fazer. É o processo dela, eu não tenho gestão sobre isso. A Regis falou, verdade. Eu não tenho gestão sobre isso, eu não sou Deus. Eu sou só um facilitador do processo do outro. Entendam isso, meninas, tá? Isso é uma verdade. Sim, desculpa, incentivo. Isso. Você tem uma luz especial. Obrigada, meus amores. A determinação é delas. Não é só a determinação, Gil. É uma coisa mais sutil. A gente está falando de incentivar e a gente está falando de determinação. Mas a gente está pulando uma coisa muito importante aqui, que é a vontade do seu cliente. O que acontece? Porque, por exemplo, deixar a procrastinação para um cliente é uma coisa, para outro é outro, para o outro é outro, e cada um deles vai atuar em um nível de experiência. É sobre isso que eu estou falando. A experiência do cliente. E a motivação é do cliente. Eu não sou Deus para adivinhar qual é a motivação do meu cliente. Precisamos ter sempre isso na nossa mente, tá, meninas? Gente, qual é a lei que... A lei que eu tô falando é lei da intenção e do desejo. Essa intenção e esse desejo é do cliente, tá? Eu posso criar e devo criar a minha intenção e o meu desejo para a minha sessão, não para o processo do meu cliente. Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo uma sessão linda para certificação na turma 8, que vai ser uma aula super exclusiva que não tem nas outras, que vai entrar para o módulo e já está toda preparada. Essa é a minha intenção. Eu vou oferecer uma aula super especial, porque hoje a gente vai para a técnica 3, e eu parei aqui, eu senti de organizar uma aula muito especial antes de entrar na técnica 3. Mas é uma coisa que eu estou intencionando para elas. Como que elas vão receber, o que elas vão fazer com isso, eu não posso intencionar. Eu posso entregar a minha parte. Essa é a primeira. Isso. Tudo bem, Ju. Eu entendo que você tenha se expressado mal e eu vou estar... Isso é um hábito que eu tenho, tá? Não tome nada como pessoal. Aliás, essa é uma das leis também. Porque eu sempre vou trazer aqui a mudança do pensamento. Às vezes a gente se expressa de uma forma que a gente precisa se aprofundar mais para ter essa expressão mais alinhada com o nosso resultado, tá? Não é nem sobre o que você falou, é sobre o que eu trago tudo de conteúdo para que vocês possam entender que pequenas formulações a gente precisa fazer internamente. Lili, isso é sério o que você está falando. Tenho medo que do que a minha família vai dizer. Eu te entendo, eu já tive muito medo do que as pessoas próximas de mim iam dizer. E esse foi um trabalho que eu fiz muito da espiritualidade comigo, para me conectar com a minha intenção verdadeira. E quando eu tô conectada com a minha intenção verdadeira, eu ligo uma seta. Essa seta é a seta do foda-se. Foda-se o que vão pensar de mim, tá? E foi aí que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Quando eu ligo a seta do foda-se o que vão pensar de mim, eu tô conectada com a minha missão, com o que eu vou fazer, com a transformação que eu sei que eu gero, porque a transformação que eu sei que eu gero já passou por mim, não tem como dar errado. Não tem como dar ruim. Enquanto eu tô pensando tudo que todo mundo tá falando,
Já fui chamada de blogueirinha e agora é blogueirinha. Agora ela tá nas redes sociais falando, fazendo vídeo. Foda-se, liga a seta do foda-se, isso é problema dela. E a gente vai falar aqui sobre essa outra lei também, tá? Eu preciso estar conectada com a minha missão. Eu preciso estar conectada com o que eu vim fazer aqui. Por isso que eu falei no pedacinho da live que caiu, que acho que não gravou, e comecei falando sobre isso aqui, que esse final de semana, gente, tá aí nos stories não, no post que eu fiz, o quinquilhão de coisas que eu escrevi sobre a minha missão. Eu preciso conectar com a minha missão. A minha missão precisa estar clara para mim, para eu poder ligar essa setinha e continuar no meu caminho, tá? Isso é muito importante, meninas, porque a maioria de vocês morrem de medo do que os outros vão falar. Marido, filho, namorado, família, amigos, principalmente porque ninguém nasceu terapeuta aqui, né? A maioria de vocês fizeram uma transição de carreira, se descobriram terapeuta, receberam um recado divino, um anjinho falou assim, vai ser terapeuta, que você pode ajudar pessoas. E aí você tá aí brigando com isso. A tua intenção, por isso que eu falo que a gente só lida com a nossa intenção, a intenção do cliente é dele. Eu preciso estar conectada, tudo passa por mim. Você precisa ter a lei da intenção e do desejo precisa passar antes por você, tá? 49, eu intenciono ter 55, vocês me ajudam? Vocês me ajudam a essa minha intenção? A intenção é minha, vocês podem me ajudar. 55 pessoas nessa live, então 48, 49 aí. Deixa eu ver o que mais. Se não vivermos antes, não poderemos ajudar. Exatamente. Primeiro eu vivo, para depois eu ajudar. Primeiro eu entendo, primeiro eu sinto e depois eu conduzo. Muitas vezes, quando se chega na dor, no problema mesmo, a pessoa desiste de ver e encarar e fazer algo com isso. Marise, depende de como você está conduzindo, tá? Onde o terapeuta não tem mais poder. Se eu mostro, se eu tenho a capacidade, se eu tenho conhecimento como terapeuta, primeiro, de ser o próprio exemplo, tá? Não adianta eu tentar convencer o outro na marra. Eu conduzo o meu cliente, eu ofereço para o meu cliente aquilo que eu já vivo como experiência, tá? Eu já tô com 5 aplicações da imersão de missão de vida para fazer individualmente. Por quê? Porque as pessoas sabem o que eu vivo. Elas querem viver o que eu vivo. Elas confiam no que eu tenho para oferecer. Então, quando eu vivo isso e eu ofereço isso para o cliente, se ele tá na dor, ele sabe que tem um caminho, ele sabe que eu fiz esse caminho, ele me procura para isso e ele quer isso para ele. Se ele ainda não estiver no momento de perceber isso, tá tudo bem também. Ela tem todo o direito, o processo é dela. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa que desiste. Mas o meu processo terapêutico que eu ofereço, aquilo que eu ofereço não é para quem desiste. Isso eu falei, inclusive, nos stories de ontem, que eu falei assim, por exemplo, presta atenção nisso, Marise, que isso vai servir para você, tá? Nos stories, quem dá uma olhada nos meus stories de ontem à noite, que eu tava fazendo parada ali na rua, e eu falava sobre isso. Tem uma aplicação, uma missão de vida. Por que tem uma aplicação? Porque não é qualquer terapeuta que pode fazer. Não é qualquer terapeuta que está no ponto de passar por um processo de mais de 12 horas, ou seja, praticamente 10 sessões, só que numa imersão, só olhando o que ela tem que melhorar e alinhando o que ela tem que fazer. E ela tem que decidir que daqui pra frente ela só vai fazer isso, para viver o que ela quer viver. Você acha que é qualquer terapeuta que pode fazer isso? Não. Eu, sei lá, tenho mais de 150 alunas já. Dessas 150 alunas, eu digo nos dedos quem tá apta a fazer esse trabalho. Eu digo nos dedos. Porque muitas não estão aptas a fazer isso, porque elas não estão comprometidas ainda a esse nível. Então, não é sobre a pessoa desistir, tá? É sobre você, Marise, se conectar com a pessoa que quer continuar. Porque se você está conectando muitas vezes com a pessoa que desiste, você ainda não está sendo exemplo para a pessoa que quer continuar, para a pessoa que quer ir além. Eu me conecto com quem quer fazer aquilo que eu já fiz. Então, se eu ficar olhando para quem está desistindo, para quem não está aplicando, gente,
Acabei de falar de 150, 10 pessoas devem estar aptas a fazer missão de vida. Outras vão estar aptas daqui a um tempo, mas agora não é todo mundo que está. E com quem que eu quero me conectar? Com quem não está apta? Não. Quem não está apta, ela está no processo dela. Eu quero me conectar com quem está apta a viver a sua missão de vida, a viver o que eu estou vivendo, a viver o caminho que eu fiz, que eu confio e que eu sei que dá certo. Agora, o meu caminho não é o da outra pessoa. Ela vai fazer o processo, eu não vou ensinar o que ela tem que fazer. Isso eu ensino a nível de negócios. Mas a nível espiritual, eu vou conduzir ela na mesma condução para ela descobrir nela qual é a intenção, qual é o desejo dela de alma para viver aqui, tá? Muito importante a gente, fazer essa conexão aqui. Obrigada, Ju, pela sua contribuição, querida. Sou da turma 7, quero participar dessa aula que vai ser hoje. Deixa, não! Não! A aula é de hoje. É porque fala sobre a terceira técnica, entendeu? Precisa estar vivendo esse momento da terceira técnica. Eu vou deixar liberada para vocês, gravada, mas é para quem está no momento da terceira técnica, tá? Deixa eu ver aqui. Lembro sempre disso. Ah, Rê, linda. A Rê, gente, que eu tô lendo agora, que ela fala que lembra sempre disso, que ela passou pelo todo o processo da certificação, fazendo o processo dela interno, né? Bom dia, Lu, querida da turma 2. Vamos lá. O Foda-se é libertador. Exatamente, Dani. Lili, minha missão e propósito são a mesma coisa? Não. A nossa missão, ela tá muito ligada aos nossos dons, habilidades, alguma coisa que é um fio mestre, assim, que vai conectando tudo. O propósito, ele vai modificando. O importante é que a nossa missão esteja o tempo todo associada àquilo que a gente está fazendo, tá? Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Quando eu fiz micropigmentação, que foi um exemplo que eu dei, que eu fazia muita força para fazer aquilo, por que eu fiz? Fui fazer micropigmentação para ganhar dinheiro e para ter liberdade de poder trabalhar com aquilo de qualquer lugar. Teve uma história relacionada a isso, tá? Naquele momento de vida. O propósito era liberdade. Olha só que interessante, essa pergunta vale ouro, tá? Que a Edilene fez. O meu propósito ali era trabalhar de qualquer lugar. E era ganhar dinheiro. Mas a minha missão não estava naquele propósito. Não estava sendo a minha missão, que é tudo, meus dons e as minhas habilidades não estavam sendo colocadas ali naquele propósito. Meu propósito, ele conectava em alguma base da minha alma, que era ter liberdade e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso é um valor, isso aparece o tempo todo no meu mapeamento. Só que naquele propósito, eu não considerei meus dons e minhas habilidades. Então, naquele propósito, eu tinha um desejo, uma intenção real, mas eu não trouxe tudo. O que aconteceu? Foi difícil, me desgastei, tive sensação de frustração, me cansava, eu tremia para fazer, eu não achava o meu trabalho bom. Então eu tinha um propósito. Esse propósito estava alinhado com o meu ideal de vida, mas não estava alinhado com a minha habilidade, o meu dom. E quando eu alinho essas duas coisas, acabou, gente. É só seguir o fluxo. É só trazer aqui os dois mapas aqui e andar neles. E tudo vai acontecendo. Gente, 60 pessoas aonde? Intenção? Porque eu tô vendo 48 aqui. Tá dando 60 para vocês? Que maravilha. Eu assisti uma live sua falando sobre estarmos alinhados à minha missão. Mudou tudo. Que lindo. Vamos lá, vou falar da próxima, depois eu leio vocês de novo. Então a terapeuta, para usar essa lei, ela precisa estar fazendo 3 coisas. Transformar sonho em objetivo. Se a tua técnica terapêutica não transforma sonho em objetivo, você não está usando a lei da intenção e do desejo. Dor em solução, porque o nosso cliente chega na dor, ele precisa buscar a solução. E a solução, meus amores, não são vocês que dão a solução para o seu cliente. Seu cliente encontra a solução na vida dele. O que é solução para a sua vida não é solução para a minha. E o que é solução para a minha não é solução para a sua. A mesma coisa acontece com o seu cliente. Não é porque você é terapeuta que você tem a solução para a vida do seu cliente.
Ele vai ter a solução para ele. A intenção de 55 é da Lili. Nós somos facilitadores do processo. Compartilhem. Lindas. Ó, quando eu coloco uma intenção forte no que eu quero, eu encontro pessoas para me ajudar nesse processo. Olha que interessante. Quando eu coloco uma intenção forte, eu encontro as pessoas. O como não é problema meu. Tá ali a Ângela fazendo uma campanha para mim. Não sou eu que estou fazendo campanha. Eu não estou mandando coraçãozinho, só emitir a minha vontade, o meu desejo. E aí, quando eu emito a minha vontade, o meu desejo, as pessoas vão chegando para fazer isso junto comigo. A lei da doação fez algo incrível na minha vida. Gente, a lei da doação é o máximo. Quando mentalizo, pessoas vêm até a mim para ser cuidada. É importante a gente mentalizar e a gente vibrar, tá? Muitas vezes a lei do mentalismo não está associada à lei da vibração, e essas duas leis precisam se associar. Foi esse o processo que fizemos. Muito bom. Exatamente, Sofia. Descobri que o foda-se faz parte para conseguir um caminho. Com certeza, com certeza. Porque o foda-se eu tô alinhada com o meu propósito. Se eu tô olhando para o propósito de todo mundo, o que todo mundo quer de mim, as pessoas não estão realizadas, mas elas querem se realizar através de mim. Gente, às vezes eu não dou conta nem da minha expectativa, eu vou dar conta da expectativa do outro. Sofri relacionamentos tóxicos, familiares e amorosos. Como posso ajudar mulheres nesse assunto? Se curando e falando disso, falando da sua história, né? E se você sofreu esse relacionamento, é porque você estava numa posição de inferioridade, de dependência, de querer a aprovação do outro. Então, o primeiro lugar é o seguinte: você já se curou disso? Você já está no seu lugar? Você já está ocupando a sua cadeira no mundo? Você já está no lugar de quem não se envolve mais com a opinião do outro, com aquilo que o outro espera de você? Você não abre mão mais da sua verdade para agradar o outro? Se você tiver se curado, começa a contar a sua história. A sua história é o que mais conecta com as pessoas, tá? Eu falo isso muito na imersão que eu faço antes de abrir as vagas para certificação. Eu faço uma imersão de 2 dias, né? Que agora no próximo vai ser de 7 dias. A imersão vai mudar, vai ser 7 dias de imersão comigo, em 7 aulas diferentes, e vocês vão entender o poder da sua história, né? A sua história que conecta. Agora você precisa estar curada da sua história. Você já se curou da sua história? E aí você vai poder ajudar outras pessoas. Eu só posso ajudar se eu estiver curada, gente. Se eu estiver ainda naquele embrulho todo, não vai sair nada dali, não. O seu propósito e os seus medos iniciais são bem iguais aos meus. Mas depois da quintessência, tudo clareou e mudou. Agora eu vou para o mundo na minha missão. Que lindo, Rê! Vamos à segunda lei. Bom, então, o que vocês vão guardar da primeira lei? Transformação em objetivo, dor em solução e objetivos em metas. No seu processo terapêutico precisa incluir a lei da intenção e do desejo para você transformar. A transformação do seu cliente está ligado a isso, tá? Próxima lei, lei da polaridade. Essa lei é muito interessante, tá? E normalmente vocês, terapeutas, são as pessoas que mais polarizam, né, meninas? Vocês polarizam muito. O meu cliente não quer fazer o que tem que ser feito. Quando você fala que o meu cliente não quer, você está usando a lei da polaridade. Você está dizendo que você quer e o seu cliente não quer. O meu cliente está resistindo ao processo. Aí você está dizendo que você está no fluir, mas que ele está resistindo. O que TCC me trouxe muita clareza da minha missão também. Que lindo! E quanto temos mais clareza... Ai, que lindo! Nada para, exatamente, nada para. Sobre a lei da polaridade, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar esse papelzinho aqui, tá? Que por acaso, o papelzinho da cartinha que eu mandei com presente para as meninas para casa delas. Consciência, propósito, empreendedorismo. Vamos lá. Mas é só o papel que eu quero, na realidade. Vamos lá, imaginar que aqui tá a noite, lei da polaridade. Anotem aí pra galera saber do que a gente tá falando. Lei da polaridade. Aqui tá o amor.
Aqui tá o ódio. Aqui tá, eu não vou conseguir. Aqui tá, eu vou conseguir. Aqui tá a noite. Aqui tá o dia. Quando eu... Gente, a minha unha quebrou e eu botei um negócio muito feio no meu dedo. Ela vai ficar assim mesmo, né? Vai aparecer na live. Não posso fazer nada. Minha unha tava dando nervoso, eu botei um troço aqui pra não me machucar. E aí, um esparadrapo. Isso aqui é a lei da polaridade. A lei da polaridade diz que tudo se une em algum momento. Tudo está unido. Ele é tão o oposto. Por quê? Porque tudo é cíclico. Tudo na natureza é cíclico. Tudo volta para o lugar que estava. Tudo é cíclico. Se eu digo para o meu cliente que ele não quer mudar, eu não quero mudar em alguma coisa. Sempre que eu tô apontando o dedo para o outro, tá voltando alguma coisa para mim. Então você precisa entender que a lei da polaridade diz que tudo é dual, tudo tem dois lados. Se eu tô vendo o lado do outro, no outro, é porque o lado oposto e o mesmo lado também existe em mim. Então, terapeutas lindas e maravilhosas e gostosas, parem de ficar porque o meu cliente, ele não quer, porque o meu cliente não consegue, porque o meu cliente não está comprometido, porque você está falando de você não está falando do seu cliente. Quando você entende que a lei da polaridade traz julgamento e que o julgamento está em você e que se você está julgando, as duas partes se encontram em você, você para de falar isso e você começa... Vamos tirar esse esparadrapo aqui da live. Você para de falar isso porque você entende que as duas coisas se encontram em você também. Entende? Então, quando eu trago essa lei do entendimento dessa polaridade, vamos pegar a noite e o sol. A noite e o dia. A noite, ao fim da noite, o que começa? O dia. Existe um momento que é tão noite quanto é dia. Percebe? É onde eles dois se juntam. Quando enxergo alguma dificuldade no processo do cliente, eu penso, o que preciso curar em mim? É só isso. Essa certificada, né, meu amor? Já entendeu isso, a linda Jaque, um mulherão da porra, essa mulher. Uma menina que é um mulherão. Me posiciono em um dos polos. Se há polos, há dualidade. Ponto. Quando eu entendo isso, eu entendo que tudo está em mim. E se eu não trato em mim antes... E quando eu falo da lei da polaridade, eu estou falando sobre julgamento, sobre crítica. Porque se existe a polaridade, né, existe o oposto. Então, se existe o amor, existe a dor. Se existe o amor, existe a raiva. Tudo está aqui, tudo está aqui, tudo está aqui. Então, o que você vai trabalhar nesse ponto daqui? Eu estava dando o exemplo da noite, né, e do dia. Da noite e do dia. Tem um momento que é tão noite que começa o dia. E tem um momento que é tão dia que começa a noite. E eles se encontram. A noite se encontra com o dia todos os dias e a noite se encontra com... A noite se encontra com o dia e o dia se encontra com a noite o tempo todo. Aprendendo sempre com a melhor mentora. É linda. Então, muito importante que, primeiro, você entenda que tudo é dual, que o seu cliente, meu cliente não quer melhorar, não quer mudar. Ele quer, meus amores, mas tem o tempo dele. E ele quer e não... ele quer e não quer ao mesmo tempo, porque é dual, você é dual. Quantas vezes você marcou sua dieta para segunda-feira e você não começou porque você quis comer? Você quer dieta, mas quer comer. Você quer dieta, mas quer comer pizza. É dual. Então, quando a gente sai desse lugar de terapeuta que fala, ele não quer, ele não consegue, que mais? Ele tá sempre fazendo a mesma coisa. Não, minimamente... Só o fato dele ter começado um processo terapêutico, ele já se disponibilizou a fazer um movimento. Então você precisa entender, essa lei, gente, é de Hermes. Essa é uma lei hermética, que está no Caibalion.
inclusive, tá? A lei da polaridade. Vou falar um pouquinho aqui, ó. Hermes era considerado um deus alexandrino, que muita gente achava que ele era um deus, mas depois existia toda uma dos ensinamentos dele, falava que ele existiu humanamente, ele deixou os ensinamentos dele de 1500 a 2500 antes de Cristo, tá? Quando Cristo trouxe os ensinamentos dele aqui, muitos ensinamentos estão na filosofia, tá? Lembrando da inteligência espiritual, tu falava sobre isso, tinha uma técnica, né? Exatamente, das polaridades. Já esse curso vai voltar, gente. 2022 vai voltar uma inteligência espiritual junto com a inteligência vibracional, que é um projeto que eu estou estudando. Muito lindo. E vai tudo se transformar. Quinta essência, vai tudo juntar num lugar só. E... exatamente. Hermes Trismegisto. Exatamente. E aí essa lei hermética vem do nome de Hermes. E se vocês lerem o Caibalion, vai falar sobre isso. E meninas, a filosofia traz tudo muito antes de Jesus. Tudo, todos os ensinamentos estão muito antes de Jesus, tá? Da vinda de Jesus aqui, que é um outro mestre. Então, se vocês começarem, outro dia até fiz um post sobre isso, né? Sobre Sêneca. É importante vocês olharem um pouquinho para a filosofia, para vocês se aprofundarem um pouquinho, né? Para vocês entenderem que essas leis espirituais não estão aqui agora nos livros que vocês compraram mês passado. Isso aqui está 2500 anos antes de Cristo. Olha quanta contribuição que já existia na humanidade para a gente aprender, tá? E, inclusive, Hermes foi um dos que trouxe o campo dos estudos da fitoterapia. Olha só, a gente está aqui falando de fitoterapia como se tivesse surgido ontem, né? Então, tudo é dual, tudo tem dois lados, tudo tem até a pior pessoa que você possa pensar que existe na humanidade, ela tem um lado bom. Tudo é dual, todo mundo tem um lado bom e um lado que pode ser dito, né, em necessidade de transformação. Sair do julgamento porque as pontas se unem. Quando você está julgando como terapeuta, você também está na polaridade. O igual e o desigual é a mesma coisa, porque se eu tenho numa ponta o sol, se eu tenho a noite e o dia, e eles se juntam, eles são iguais. Eles têm a mesma função, né? Eles se unem em algum ponto. Isso que é importante a gente entender, eles se unem em algum ponto. E os extremos se tocam. Quando eu tô no meu extremo apontando o dedo para o outro, eu tô tocando o outro através da minha outra ponta. Percebe isso? Por isso que eu falo que todo trabalho tem que ser com a gente. Todo trabalho tem que começar aqui, ó, comigo. Nós, ó, eu vou falar aqui dos psicólogos, que eu posso falar porque eu sou psicóloga, então eu falo mesmo porque eu convivi com eles muito tempo. Não são todos, mas a grande maioria, principalmente dos formados há mais de 30 anos, né? Hoje a psicologia está mais aberta, a psicologia positiva, transpessoal está trazendo hoje um campo da psicologia um pouco mais aberto. Não que transpessoal e psicologia positiva sejam ainda já reconhecidas pela psicologia tradicional, ainda não é, mas já estão trazendo um novo olhar. Muitos psicólogos estão se abrindo a isso, inclusive a espiritualidade. Mas durante muito tempo eu convivi com um grupo de psicólogos, né, que falava assim: falei, gente, vocês precisam comunicar a transformação que vocês geram, vocês precisam ir para as redes sociais falar, ajudar pessoas. Como assim? Você vai vulgarizar o seu saber nas redes sociais? Você estudou, pagou tão caro para aprender e agora você vai vulgarizar o seu saber na internet, né? E aquilo dali, em algum momento, me fez muito mal, porque ainda tinha dentro de mim de não querer compartilhar o meu saber, né? Então, quando me fazia mal porque ainda tinha em mim resquício de achar que eu estava vulgarizando e que ainda me impedia de vir aqui falar, dar aula, ensinar. E isso eu fui trabalhando dentro de mim. Tudo é um trabalho, gente. Tudo é um trabalho. Enquanto eu estava vendo isso neles, eu estava vendo em mim. Eu estava com dificuldade de chegar aqui e entregar tudo, ensinar tudo que eu sei. E esse foi, quando eu montei minha empresa, né, no ano passado, que eu constituí empresa, pós a certificação, que hoje é uma escola de terapeutas, eu desenhei a empresa com essa finalidade, de ser uma escola onde eu, como tutora da empresa, ia entregar tudo que eu sabia
Só que eu fui trabalhando isso durante um ano, né? Vocês nunca me viram fazer tantas lives, eu tinha dificuldade de fazer live, eu tinha dificuldade de chegar aqui, eu tinha dificuldade de compartilhar, me dava um nervoso por dentro, me dava um, sabe, um negócio. Desmarquei 2 lives já, uma vez lá naquele que tem a letrinha YTIB, e aqui eu falei, não, ninguém vai aparecer, ninguém vai saber que eu não fiz, eu não quero fazer, e não vinha fazer. Então eu também precisei internalizar esse momento em mim. Lembra que eu falo que tudo está em mim antes? Tudo vem antes de mim? E aí eu me dissociei desse trabalho, desse pensamento, né? Dos psicólogos, da classe, não pode falar, você não pode falar em transformação, você não pode falar do seu saber, você vai vulgarizar a psicologia. Então eu tive que limpar isso em mim. Quando eu limpo isso em mim, eu deixo cada um com seu cada um e vem fazer o meu. Só isso, né? Quando toca o outro, toca em mim. É só olhar para o céu em determinados momentos que enxergamos o sol e a lua nele. Exatamente. Por sinal, amo esse movimento. E quando não enxergamos, eles estão lá também igual, né, gente? É só uma questão de posição sobre a gente enxergar a lua, não. É só uma questão de posição do planeta Terra com relação a eles. Caibalion é profundo. Entender essas leis e viver verdadeiramente. E a próxima lei, meninas? E aí ele fala que todas as verdades, né? Essa lei fala que todas as verdades são meias verdades. Como é que você pode levar isso para dentro do seu processo terapêutico, né? A gente está usando as leis para você levar para sua terapia. Quando seu cliente chega contando aquela história mirabolante, porque meu marido, porque o meu parceiro, ele é um abusador, porque ele abusa, ele usa de palavras comigo, ele me inferioriza, ele me coloca para baixo, ele faz isso comigo, ele ontem falou isso. Aí vem aquele discurso todo da cliente. Isso tudo são meias verdades, meus amores, porque isso tudo ela fala para ela, não é ele que fala para ela, é ela que fala para ela. Porque se ela não falasse para ela, não estava naquela relação. Ela que se inferioriza e tá ali para esperar a aprovação do parceiro, do marido, do namorado, sei lá do que. Todas essas falas dela não são verdades, são meias verdades. Por quê? Porque não é sobre o outro que está falando sobre ela, é o que ela está falando sobre ela mesma. Então ela está trazendo como uma verdade do outro, que ela precisa entrar em contato, que aquilo é uma verdade que ela está falando para ela. Ela está se inferiorizando, ela não está se respeitando. Ela está se tratando mal emocionalmente, não é o outro que está fazendo para ela. Então, todas as verdades são meias verdades, tá? Sempre vai ter o ponto do que ela tá vendo a partir do outro sobre ela mesma, e não é sobre o outro. Então, isso é muito importante vocês terem noção, para vocês não caírem na armadilha de entender ou de acreditar que tudo que o cliente fala é a verdade absoluta, assim como tudo que você fala não é a verdade em você. Nossa, é verdade, estou tratando isso em mim. Olha que lindo, viu? É isso. Se a gente não trata na gente, a gente não trata no outro. Lei da causa e do efeito. Quando seu cliente chega contando, vou pegar aqui o relacionamento abusivo, que é muito comum às mulheres, né? E muitas de vocês aqui sabem do que eu estou falando. Muitas já estão curadas, mas muitas ainda estão na dor. E quem não passou por um relacionamento abusivo, com certeza, eu acho que de alguma forma todas nós mulheres já passamos por algum relacionamento abusivo, ponto, né? Todas nós, mulheres, todas nós um dia buscamos apreciação, aprovação, e nos colocamos nesse lugar de buscar isso. E se eu me coloco no lugar de buscar aprovação, eu estou num relacionamento que vai me dar o quê? Vai me dar algum tipo de sensação de inferioridade, porque eu tô buscando essa aprovação do outro, né? Então, na lei da causa e do efeito, a gente precisa entender que nenhuma mulher, vamos pegar esse caso aqui que eu já tratei aqui na outra causa, eu vou tratar nessa também. Nenhuma mulher vai chegar no relacionamento abusivo sem ela ter negligenciado, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, dela própria. Por quê? Porque tem uma dor, porque tem um mecanismo, porque teve uma questão de educação, teve uma questão de submissão, teve uma questão
prática do lugar que ela vive, isso tudo aconteceu. Mas tem o livre-arbítrio, tem a autorresponsabilidade. Isso normalmente está ligado aos níveis de consciência. Quando a cliente, né, não tem esse nível de consciência e faz essas escolhas, a gente está vendo aqui acontecer a lei da causa e do efeito. Uma das leis, né, que a gente vai tratar, a terceira aqui, é a lei da causa e do efeito. O seu cliente, quando chega para você em processo terapêutico, primeiro lugar, não sinta pena. Se você está sentindo pena do outro, é porque essa dor está doendo em você. Nós não temos que sentir pena do cliente, nós não temos que sentir pena do outro. Nós não temos... pode ser pelo medo, sim, com certeza pode ser pelo medo. Mas quem tem que tratar o medo? Sou eu. Eu tenho que tratar o medo. Não é o outro. Se eu estou associada ao outro num relacionamento de abusivo, que eu tenho medo, o medo está em mim. E eu estou me submetendo a uma situação diante daquilo que eu não parei para olhar. Eu estou desconectada da minha potência, eu estou desconectada do meu fazer no mundo, eu estou vibrando na escassez, eu estou vibrando naquilo que me inibe e não na minha missão, no meu propósito. Meninas, só eu tenho o dever de cuidar de mim, só eu tenho o dever de cuidar de mim, ninguém mais tem o dever de cuidar de mim. E se a terapia não conduzir o cliente para esse lugar dele ser autorresponsável com ele mesmo, não conduz a lugar nenhum mais. E a terapeuta precisa entender que ela precisa ser responsável com ela. E esse medo vem de onde? Medo de ser abandonada, medo de não dar conta de mim, medo de não ser autossuficiente. Se eu não curo em mim o meu medo, eu vou curar o medo do outro como? Primeiro é aqui, ó, em mim que começa. E aí... na lei da causa e efeito, se eu estou com medo, eu busquei alguém que vai me dar aquilo que eu tenho medo de não conseguir. E aí, quando eu busco alguém para me dar aquilo que eu tenho medo de não conseguir, eu me submeto às regras do outro. Porque não existe almoço grátis, meus amores. Não existe almoço grátis, tá? Tem jantar grátis, que a Sofia me deu, mas almoço grátis não tem, não. Eu fui convidada da Sofia, mas almoço grátis no sentido seguinte, é importante você entender que começou uma obra lá fora. Peraí, gente, deixa eu fechar isso aqui, isso é muito importante. Tava na hora do almoço, né, e não tava tendo obra, mas agora começou uma serra elétrica lá. Quando eu terceirizo para alguém aquilo que eu preciso me dar, eu vou ter um retorno disso, de alguma forma. Quando eu assumo a minha responsabilidade sobre os meus resultados, a minha emoção, e me dedico a me conhecer, sair do medo, parar de vibrar no medo, isso é a única coisa que eu posso fazer por mim. Quando eu entrego a minha parte de insuficiência para o outro cuidar, porque eu estou vibrando no medo, porque eu estou vibrando na falta de responsabilidade comigo, eu depois chamo aquilo de abusivo. Percebem que existe uma lei de causa e efeito? Se você não trabalhar isso num processo terapêutico com seu cliente, você vai estar o tempo todo não levando essa condição de autorresponsabilidade para dentro do processo terapêutico. Aí o cliente chega para você e fala assim, porque eu estou num relacionamento abusivo. Aí você que está no relacionamento abusivo, faz o quê? Ao invés de trabalhar a autorresponsabilidade que você também não tem, você começa a trabalhar sobre o outro, sobre os aspectos do outro abusivo no seu cliente. Isso não vai resolver, isso não é terapia. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que tudo que você está vivendo e tudo que o seu cliente está vivendo teve uma causa. Tudo é sintoma, tudo tem uma causa. Tudo antes aconteceu para que hoje o sintoma esteja aparecendo. O efeito do que cada uma de nós aqui vive hoje é em função das escolhas que nós fizemos. Presta atenção. Tudo que você está vivendo hoje, olhe para o seu saldo bancário. Está zerado? É efeito do que você escolheu viver. Está melhorando? É efeito do que você escolheu viver. Tá bom? É efeito do que você escolheu viver. Tudo, gente. Já fiz uma técnica com vocês, né? Pega a mãozinha, traz aqui, agarra, pega aqui. Isso aqui não caiu aqui de graça.
Isso aqui caiu aqui por causa do coração que eu como, do doce de leite que eu como. Isso aqui não tá aqui de graça. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso aqui sair. Então pega a sua mãozinha e agarra na sua barriga e vê o que tá sobrando. O que tá sobrando foi você que botou aí. E é você que tem que organizar isso. A mesma coisa com sentimento, com emoção, com autorresponsabilidade. Então, no processo terapêutico, você precisa trazer para o seu cliente a mudança de estado dele. Ô, Ana, vai ficar gravado, eu já falei aqui, mas vai ficar gravado lá naquele canal, que a gente não fala o nome aqui, porque senão derruba a live da gente. Dizem que aquele outro canal que fica lá direto, tem o Y, o T e o B, vai para lá, tá? Vai estar no link da minha bio, aula da semana. E você vai clicar lá, você vai assistir essa live, mas vai estar lá, não vai estar aqui não, tá? No IGTV não. Então você precisa, primeiro que a ação e reação, ela, além de ser uma lei espiritual, ela é uma lei de causa e efeito. Vamos supor, vou pegar aqui, ó. Eu pego essa caneta de tampa roxa e atiro ela sobre a parede, ela bate e volta. Você acha que vai voltar de tampa roxa ou você acha que vai voltar de tampa amarela? O que eu jogar na parede vai voltar. Se eu jogar de tampa amarela, vai voltar tampa amarela. Se eu jogar de tampa roxa, vai voltar de tampa roxa. Entenderam? Se eu fizer uma escolha pautada em medo, vai voltar o quê? Alegria, felicidade, harmonia? Não, vai voltar medo. Se eu fiz uma escolha pautada no medo, vai voltar medo. Se eu faço uma escolha pautada em ter segurança, vai vir uma pessoa que vai me controlar, porque eu quero segurança, a pessoa vai estar ali me controlando para me dar segurança. Então, precisamos entender isso e levar isso para terapia, porque muitas de vocês, primeiro, se conectam com quem está fazendo mal ao seu cliente. E aí vocês entram na culpabilização da terceira pessoa que nem na terapia está. Mas isso normalmente, meninas, acontece porque você também não se responsabilizou pelo seu processo. Se você não se responsabiliza pelo seu processo, você não conduz o seu cliente no processo dele de forma eficaz, trabalhando exatamente a lei da ação e reação e da responsabilidade. O movimento, todo movimento que a gente faz dentro de um processo terapêutico, ele é energia. Ele é uma energia que traz mais da energia do movimento. Se eu estou fazendo um movimento com o meu cliente, gerando energia para a condução da resolução do problema, do fortalecimento da minha cliente com ela mesma, eu estou trazendo mais energia da cura. Então, dentro do processo terapêutico, eu vou ter mais energia da cura acontecendo. Se eu trouxer a energia da culpabilização, da pobre coitada, fiquei com peninha da minha cliente porque eu também vivo a mesma coisa, eu vou trazer mais dessa energia para dentro da terapia. E a terapia, o resultado da terapia, ela vai ser exatamente a energia que você colocou. Se você colocar um movimento para entender que tudo que está acontecendo foi criado, foi plantado e por isso está sendo colhido, e mudar essa energia para um campo diferente, para um campo de orientação para o crescimento, você vai ter esse resultado na terapia. Se você tiver dentro da terapia uma energia de coitadinha, de poxa vida, o mundo é cruel com você, você vai ter o mesmo resultado no processo terapêutico. E aí eu vou trazer aqui uma lei que eu falei ainda agora, né, que eu nem coloquei aqui como lei, mas é preciso falar. Eu até fiz um post ontem, que eu vou fechar essa live falando sobre isso. Que nada é pessoal. Nada é pessoal, meninas. Nada é pessoal. Nada é pessoal. Ontem eu sentei num indiano, aqui no restaurante que eu gosto muito da comida indiana, mas eu não queria jantar. Eu só queria tomar um drink e queria comer o pãozinho que eles têm. Eles têm uns pães de alho com queijo. Mas eles ficam pé da vida porque a gente senta para comer um pão de alho e tomar uma cerveja. Entendeu? Eu não posso fazer nada, gente. Eu não janto de noite. Eu não gosto de comer comida de noite. E aí, eu saí. E os indianos, eles são bem assim, difíceis, sabe? No atendimento, porque eles não falam português. Eles estão aqui há 25, 30 anos, mas eles não sabem falar 2 palavras em português, gente. Eles mal entendem o que a gente fala.
Eles moram em outro país, mas não aprenderam a falar minimamente para trabalhar em restaurante, nem é difícil. Aí, por acaso, ontem chegou um muito simpático, que não era indiano, e tá trabalhando lá, sei lá, ele falou lá o que é senegalês, sei lá o que, mas ele falava mais palavrinhas em português, eu fiquei muito feliz. E aí, eu fui comendo aquele pão de alho, né? Comendo aquele pão de alho, aí já passou um outro perguntando se eu não ia pedir uma comida, um indiano, o outro já sabia, o que me atendeu, ele sabia que eu não ia pedir comida. E muito simpático. Aí, toda hora passava um indiano e perguntava assim, já escolheu o prato? Eu falei, não, tá bom por enquanto. Tipo, eu só quero pão, só quero isso aqui, né? E aí voltava, passava o outro, tá tudo bem? Quer mais alguma coisa? Quer pedir o prato? Eu falei, não, tá tudo bem por aqui. Só que eu melei a minha mão. Melei a minha mão toda da gordura do queijo, né? Do pão com queijo. E aí eu perguntei pro simpático que tava me atendendo, que falava um pouquinho de português, eu falei, você pode pegar um álcool gel pra mim, por favor? Aí ele foi buscar, deu de cara lá com o outro que viu que eu tava sentada e voltou e falou assim, não temos álcool gel, não temos álcool gel. Só lá na porta. Tem que ir lá buscar. Eu falei, obrigada. Aí ele voltou e falou assim, quando ele voltou, eu falei assim, você tem um guardanapo, então, úmido, molhado, só pra eu limpar minha mão? Aí ele, tem. Aí ele foi. Deu de cara com outro indiano que devia estar puto, porque eu só tava comendo pão. Voltou e falou assim, me desculpa, mas não temos guardanapo molhado. Aí eu, caraca, não tem um guardanapo molhado. O restaurante não tem água e não tem guardanapo, é isso? Tá, então tem um guardanapo molhado. Nessa hora, meninas, eu podia me estressar, eu podia tomar como pessoal, eu podia tomar como desaforo, eu podia tomar como qualquer coisa. Aí, eu peguei e falei assim, eu já tinha um guardanapo na mesa, né, mas não tirava o meu melado, passou um outro, indiano também. Eu falei assim, só pode ver um copo de água? Água da casa? Aqui a gente pede água da casa, aqui em Portugal se toma água da bica, né? Não se usa filtro normalmente, ou água mineral que você compra ou água da bica, que não tem problema beber, a maioria desses países aqui você toma água da bica. Eu falei, você tem uma água da casa? Aí era o outro, né, indiano, o mais antipático lá, mais duro, que ele queria que eu pedisse um prato. Não, só temos água mineral. Aí eu falei assim, pode ser da pia, pode ser da torneira, abre a torneira e bota num copo. Ele ficou puto e trouxe uma água naquele copinho pra mim. Eu peguei o guardanapo que eu tinha na mesa, molhei no copo de água e limpei minhas mãos e tirei o melado da minha mão. Por quê, meninas? Porque nada pessoal. Tudo que estava acontecendo ali, de coisas que eu estava pedindo, estavam sendo negadas que haviam, era sobre eles, não era sobre mim. Não era sobre eu estar ali. Era sobre o que eles queriam vender e que não estavam conseguindo vender para mim. Tá entendendo o que eu tô falando? E isso ontem me mostrou uma coisa muito legal dentro de mim. Talvez não. Com certeza em outras épocas teria ficado puta, teria reclamado, teria criado, teria causado em cima daquilo. Quando eu entendo que não era sobre mim aquilo que eles estavam fazendo e que eu cuido da minha energia e do meu fazer e eu escolho a minha forma de lidar com aquilo, muda todo o jogo. Ele trouxe um copo d'água, eu peguei o guardanapo, molhei, limpei minha mão e pedi minha conta e fui embora. Gostou? É isso. Então, sempre que você estiver falando que o seu cliente não está querendo mudar, não fale mais sobre isso, não pense sobre isso. É sobre ele, o processo é dele. É ele que está no momento dele. O que não estão te entregando ou que estão te entregando também não é sobre você, é sobre o outro. Você só cuida daquilo que você quer receber. Se te derem um saquinho de cocô, você vai receber? Você vai falar, desculpa, obrigada, mas eu não quero. Então, não receba, simplesmente não receba. Tudo que a gente está recebendo é o que tem dentro da gente. Tudo o que a gente está recebendo é o que tem dentro da gente. Tá? Então, quando eu cuido
Do meu interno, eu deixo com o outro que é dele e eu continuo aqui tratando de mim. Isso, levando para o nosso relacionamento, é sobre uma necessidade dele. Isso. E só passa a ser um problema para mim quando essa necessidade também está em mim. E aí eu vou cuidar o quê? Do outro? Não, vou cuidar de mim. Eu só posso cuidar de mim, né? Só posso cuidar de mim. Então, é isso, meninas. E ontem eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Muitas das vezes a gente tá brigando com o outro que quer um copo d'água, porque tem que trazer um álcool gel, porque tem que ter... Eu fui buscando formas de pedir o que eu queria. Até que ele trouxe, eu peguei guardanapo, porque não tem guardanapo molhado, beleza, mas tem água. Não, só tem de garrafa. Tem da bica. Aí eu explico melhor. E aí a pessoa traz. Quando a pessoa traz, eu pego e faço do meu jeito. Entendeu? E é isso, meninas. E na próxima, que eu já sabendo que é assim, eu já vou com o meu álcool gel. Porque eu tenho escolhas. Eu adoro aquele restaurante. Aquele restaurante era um restaurante bem para turista, porque a pessoa passa uma vez, ele é tão mal atendido que de repente as pessoas nem voltam mais, né? Então, mas o turista está rotativo e a comida é gostosa. Quando meus filhos chegarem aqui, eu vou levar todo mundo lá. Mas eu vou levar com álcool gel. Porque deles eu não tô nem aí para eles, eu vou fazer o meu. Tá? Então é isso que eu quero que vocês levem aí dessa live e conta aí para mim quanto essas 3 leis foram importantes para você aplicar isso na sua vida e no seu processo terapêutico. De 1 a 10, quanto foi importante? Paula, querida, quanto foi importante? Toda terça-feira, meninas, veio matar a saudade aqui. Talvez não tinha explicado anteriormente direito, mas era sobre isso que estava falando. Meninas, olha só, sobre explicar direito, tá? A gente precisa, agora eu vou falar para todo mundo aqui, inclusive minhas alunas, tá? Porque a Juliana e a Marise falaram a mesma coisa, talvez eu não tivesse explicado direito. A gente precisa buscar melhor comunicação daquilo que a gente quer colocar no mundo, tá? Quando vocês vão botando as notas aqui, eu vou ouvindo. A gente precisa se conectar melhor com as palavras que explicam a gente o que a gente quer falar. Porque volta e meia, isso acontece dentro da certificação, tá? As meninas falam alguma coisa lá e eu vou explicar, não me expressei direito. Precisamos sentir e falar a partir do que a gente está sentindo, sem julgamento. Então a gente precisa melhorar a nossa comunicação, porque se a gente não está sabendo explicar direito ou se expressar direito, como que eu estou lidando nas minhas relações, nos meus trabalhos, no meu processo terapêutico com o meu cliente? Ah, Sônia, querida, você está aqui? Não tinha visto ainda. Sempre tem um aprendizado em cada situação. Surra de maturidade, você arrasa muito, minha mentora. Ah, que linda, meninas. Como sempre, muito conteúdo. É quando a gente compra um produto e o vendedor entrega pela metade. Pedi o valor de volta e recebi, mas foi um custo para me devolverem. O que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com isso? O que tinha de ensinamento para você? Eu também passei por isso agora recentemente, tá? E é o que eu tenho para aprender com isso. Não é sobre o que você comprou e que o vendedor entregou pela metade. É sobre o que você tem para aprender com isso. Não é sobre o outro, é sobre você. O que você precisou aprender para que isso tivesse acontecido? Quando você aprender, você vai parar de passar por isso. Se você recebeu, mas foi um custo. E o que te custou? Qual é o teu ensinamento? Gente, a vida é uma jornada na consciência. Enquanto a minha consciência estiver brigando com tudo que pode acontecer, eu achando que é o outro, é sobre você. Se você não entender que é sobre você, isso não vai parar de acontecer. As meninas conviveram comigo, como é que eu comprei um aparelho, que me disseram que era uma coisa, e não era, o aparelhinho que eu comprei custou 50 euros, que é um aparelho de internet, funciona? Na Espanha funciona. Não funcionava. No dia seguinte eu liguei, então volta lá na loja que você foi induzida a erro. E a pessoa já não estava mais, voltou ontem eu fui na loja, ela estava lá. E o que eu fiz com isso? Eu tinha que ter pesquisado antes, eu tinha que ter visto. O que isso está querendo me ensinar? Nunca é sobre o outro, meus amores. O outro é problema do outro. É o que eu tenho que aprender com isso, o que isso está me mostrando, qual é o meu crescimento que tem nisso, saca? Sempre que eu estiver falando do outro, não é sobre o outro.
Alguém fez um resumo das 3 leis? Publica aí, por favor. Perdi uma parte e vejo depois na outra plataforma. Isso, lá no Y. Passei por uns processos nos últimos dias e tudo isso fez sentido. Que bom, Sônia. Gente, olha só, tem várias terapeutas aqui que são super trabalhadas, né? Super conectadas. Tem outras que fazem a certificação e param, né? Tem outras que continuam estudando, se aprofundando, estão sempre aqui nas aulas para aprender mais, porque sempre vão ter alguma coisa para aprender, né? E eu também eu tô em 5 cursos de desenvolvimento pessoal, 5 cursos. E agora eu vou fazer uma certificação aqui de alta performance, são 3 dias. Eu vou me hospedar no hotel, é aqui perto, mas eu vou me hospedar no hotel, porque eu sei que é cansativo, esses treinamentos são muito intensos, né? É perto, mas não é tanto. Uns 40 minutos, sei lá. Não, 40 não. Quase uns 40. Então eu vou dormir no hotel para poder me preparar, para poder acordar, né? E estar perto daquele trabalho que eu vou fazer. Então é muito importante vocês entenderem que o processo de vocês não para. Vocês vão estar sempre passando por situações. A terapeuta que acha que ficou pronta porque fez um curso e se certificou, mentira. Eu tô aqui, eu sou mentora de terapeutas, eu estudo pra caramba, eu faço processo comigo para eu poder continuar crescendo. Se a gente viver com esse propósito de aprender, a vida passa a ter outro valor. Exatamente. Agendado aqui, toda terça às 8. Até que o dia que mude, tá, gente? Porque minha vida também eu não sei ter rotina, não. Daqui a pouco vai para outro dia, vai para outra hora. Eu vou ter que ir no Brasil, gente. Mês que vem eu vou ter que ir no Brasil, aí vai mudar o horário, com certeza. Quanto elevação de consciência. Sou da turma 8. Eu tenho acesso à turma. Não tem turma do Y, gente. Tem um link, tem um canal do Y que é aberto para todo mundo, tá? Lá no Y, que é aquele outro canal. Sabe, quando vocês pesquisam, vê vídeo grande, tá tudo lá. Você sabe o que é o Y, gente? Deve saber, né? As amigas já escreveram aqui, a Ângela já escreveu aqui. Deixa eu ver se a Ângela já respondeu. Aí, ó, a Ângela respondeu. É nesse canal daí que vai estar o conteúdo. Tá lá no link da minha bio, aula da semana, só acessar lá que você já vai entrar direto. Eu vou colocar lá, aí eu vou falar nos stories que tá lá, vocês clicam. Que live caindo fichas. Ai, que lindo. Eu aprendi a reivindicar meu direito. Então, Mara, esse negócio de reivindicar o nosso direito, eu era pessoa da reivindicação do meu direito, tá? Eu era pessoa da reivindicação do meu direito. Aí sabe o que Deus me dava? Toda situação para eu reivindicar meu direito. Me dava sempre situação cagada para eu reivindicar meu direito. Tá? Então, procura, Mara, você começar a trazer para você a leveza. Se você diz que você aprendeu a reivindicar seu direito, você vai ter mais situações para você aprender, para você exercitar o seu reivindicar o seu direito. Agora, libera isso como ensinamento, já que você já aprendeu, libere e fala, ok, agora que eu já aprendi, e eu já sei que eu tenho um direito, eu libero essa situação de aparecer na minha vida e que tudo flua, que eu traga, que eu me conecte com pessoas. A Ângela não aguentou e já meteu logo escrito, pronto. O que eu ia falar aqui? Quando a gente entende por que a situação apareceu na nossa vida, a gente precisa liberar. Porque se a gente fica repetindo, porque agora eu aprendi a reivindicar meu direito, eu vou ter mais situações para aprender a reivindicar meu direito. Então, já aprendi, agora eu libero. Agora eu não trago mais essas situações, porque eu já sei qual é o meu direito e eu me conecto com pessoas que vão me entregar o meu direito sem eu precisar reivindicar, tá? Senão a gente fica só atraindo essas situações para a gente fazer esses processos aí de reivindicação de direito. A gente precisa entrar no lugar de fluir. Eu fluo. Desenhou, né, Ângela? Muito bom. Meninas, beijo pra vocês. Daqui a pouco vai lá nos stories. Quando estiver lá, eu vou falar onde é que tá pra vocês, tá bom? Beijos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem na vida de vocês e no processo terapêutico que vocês oferecem. Beijos.